seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. No vídeo de hoje eu te ensino a fazer esta mini bag, a mini bag Lua, inspirada em designers de bolsas super populares agora, que é super tendência em 2022 e 2023, que é o design Robo, que são as bolsas que possuem esse formato que lembram um pouco do formato da meia lua. Por isso também eu decidi batizar a bolsa como a bolsa Lua e eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como produzir essa peça, que foi feita em fio de malha residual, mas que também pode ser feita em outros tipos de materiais, como um fio de malha premium ou até em cordões ou barbantes. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clicando aqui no botãozinho vermelho. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho. Já deixa aqui o seu like e deixa nos comentários também se você gostou do projeto. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que eu tento te ajudar. Na produção deste projeto, utilizei um fio de malha residual de 35 mm de espessura, sem elasticidade. Começaremos a produção do projeto pela alça. Separe 4 fios de 250 cm, dobre ao meio e posicione sobre a mesa de trabalho como indicado, posicionando as pontas dos fios na vertical. Teça um nó quadrado aos fios, na altura da marcação do centro, como indicado. Reserve este nó e crie outros 2 nós utilizando os outros 8 fios de 250 cm. Posicione os 3 nós sobre a mesa de trabalho em paralelo, para começarmos a tecer a sequência de nós quadrados intercalados para criar a trama da alça. Separe 2 pontas de cada um dos nós das extremidades e crie 2 nós quadrados intercalados aos 3 anteriores. Na sequência, crie mais um nó quadrado intercalado aos 2 feitos anteriormente. Vire a trama para criarmos
os próximos nós, agora fechando a circunferência, criando uma trama circular. Utilize os 2 fios de cada uma das extremidades dos nós da primeira sequência para criar um novo nó quadrado, fechando a circunferência da trama. Agora siga tecendo novos nós quadrados intercalados por toda a circunferência da trama. Nesta primeira etapa, teci 7 fileiras de nós quadrados intercalados com medida de aproximadamente 6,5 cm de comprimento. Neste projeto, utilizando o fio residual, cada um dos nós quadrados tem medida de aproximadamente 1,5 cm de largura por 1 cm de altura. E as 7 fileiras de nós intercalados medem aproximadamente 6,5 cm. A ideia inicial era criar uma trama para a alça de 12 centímetros. Teça a primeira metade a partir do centro do comprimento dos fios, vire a trama e teça a segunda metade da medida na segunda parte do comprimento dos fios. Desta maneira, você cria a primeira sequência de nós de forma centralizada no comprimento dos fios da alça, que serão utilizados depois para tecer o corpo da bolsa. Na sequência, teça mais 6 fileiras de nós quadrados para completar a segunda metade da alça. Tente criar os nós seguindo o mesmo padrão da sequência anterior. Neste caso, eu tive que inverter o lado do nó para que as laçadas ficassem todas para o mesmo lado. Após concluir a primeira etapa, decidi por criar uma alça com um comprimento um pouco maior, agora com 20 centímetros ao invés dos 12 iniciais.
Para isso, teci mais 4 sequências de nós quadrados intercalados em cada uma das pontas para completar a medida. Então, eu criei uma alça com uma sequência de 21 fileiras de nós quadrados intercalados, totalizando um comprimento de aproximadamente 19 centímetros. Agora, a partir da alça, começaremos a criar a trama da bolsa. Teça 2 nós quadrados intercalados a partir de um nó central, como indicado. A partir desta etapa, começaremos a criar a trama aberta, desfazendo a circunferência. Teça um nó quadrado intercalado na sequência dos 2 feitos anteriormente. Agora, teça um nó quadrado utilizando as 4 pontas das extremidades a partir do último nó da circunferência, como indicado. Repita o processo criando a mesma sequência de nós do outro lado da alça. Posicione a alça e crie a sequência de nós, seguindo a mesma referência do nó central da primeira ponta. Teça 2 nós quadrados intercalados aos 3 últimos nós da sequência.
Teça mais um nó quadrado intercalado aos 2 anteriores. E a partir desta etapa começaremos a incluir novos fios que utilizaremos para criar a trama da peça. Utilize os primeiros 2 fios das 2 extremidades da trama como indicado. Estes serão os fios que utilizaremos de base para acrescentar os próximos fios que completarão a trama. Acrescente 2 fios de 250 cm dobrados ao meio, um em cada lado sobre os fios de base, prendendo com uma laçada inicial. Utilizando uma ponta do fio acrescentado, complete as 4 pontas necessárias para tecer um nó quadrado e teça o nó à trama, como indicado. Repita o mesmo processo do outro lado. Na sequência, acrescente mais 2 fios de 250 cm, um de cada lado dobrado ao meio, como feito anteriormente. Repita os passos anteriores, utilizando uma ponta do fio acrescentado para completar as 4 pontas necessárias para completar um nó quadrado e complete a sequência criando 4 nós. Repita os passos acrescentando mais 4 fios de 250 cm do outro lado da alça e criando a trama da mesma forma. Na sequência, acrescentaremos novos fios até completar a quantidade de fios suficiente para formar a bolsa. Acrescente mais 4 fios de 200 cm, dobrados ao meio, 2 de cada lado, sobre o fio de base, na sequência dos anteriores.
Continue tecendo a sequência de nós quadrados intercalados, utilizando os novos fios para completar a quantidade de pontas necessárias para criar cada um dos nós. Repita a sequência do outro lado. Repita também o processo para completar o outro lado da peça. Na sequência, acrescente mais 4 fios de 200 cm, 2 de cada lado dobrado ao meio, e repita o processo. Cada uma das partes será composta por 6 fios, com uma sequência de 6 nós quadrados. Em seguida, acrescentaremos os últimos fios da sequência sobre os fios de base. Acrescente em cada um dos lados 3 fios de 160 cm de comprimento, dobrados ao meio, prendendo com uma laçada inicial, como feito anteriormente. Na sequência, cruze os fios de base e prenda mais 2 fios de 160 cm sobre as pontas cruzadas, como indicado.
Ajuste os fios de base unindo todas as laçadas e inclua as pontas dos fios de base junto às demais pontas das laçadas, pois elas serão utilizadas para tecer os próximos nós. Agora, teça uma sequência de 5 nós quadrados, utilizando apenas as pontas das laçadas, de 4 em 4 fios. Agora teça uma nova fileira de nós intercalados para completar a sequência da trama. Repita o processo do outro lado da bolsa, acrescentando os 8 fios de 160 centímetros e completando a trama. Na sequência, complete a trama das partes laterais da bolsa. Teça novas fileiras de nós quadrados intercalados até completar toda a sequência.
A partir do nó central da base da alça, encontre o nó central da trama lateral da bolsa. Separe as 4 pontas pertencentes ao nó central, pois são nelas que incluiremos 2 fios de acréscimo à trama da bolsa. Faça um nó quadrado em cada 2 pontas pertencentes ao nó central, utilizando o fio de 200 cm, como indicado. Posicione o fio que será utilizado para tecer o nó de forma centralizada sobre os fios de base e teça um nó quadrado. Ajuste o nó sobre os fios de base, próximo ao nó central. Repita o processo para criar o segundo nó sobre as outras 2 pontas do nó central da lateral, utilizando mais um fio de 200 cm. Teça um nó quadrado intercalado aos 2 nós criados anteriormente. Agora complete a fileira de nós intercalados dos 2 lados da peça até chegar na outra abertura da lateral. Agora complete a trama da lateral do outro lado da peça e repita todo o processo para acrescentar os 2 novos fios de acréscimo, como feito na primeira parte. Os 2 fios de acréscimo devem ser presos ao 5º nó, contado a partir do nó central da base da alça.
Com as duas laterais finalizadas e a trama completa, agora é só seguir criando novas fileiras de nós quadrados intercalados por toda a circunferência da peça, até completar um total de 16 fileiras a contar do centro da bolsa. Então eu completei a trama, um total de 16 nós a contar da parte central da bolsa. Que medem 14 centímetros de altura. Agora vamos separar toda a trama em 4 partes, que serão utilizadas para criar o fundo da peça. A partir do nó central da lateral, encontre o centro da lateral do fundo e separe 4 nós, 2 de cada lado a partir do centro. Faça uma amarração juntando todas as pontas dos nós e repita todo o processo, separando mais 4 nós do outro lado da bolsa. Restarão 10 nós centrais no fundo de cada um dos lados da bolsa. Com as 4 partes devidamente divididas por igual, comece a tecer o fundo pelas laterais. A partir dos 4 nós, separe os 2 fios das extremidades dos nós e teça uma fileira de 3 nós quadrados intercalados. Separe mais 2 pontas de cada um dos nós das extremidades e teça mais uma fileira com 2 nós quadrados intercalados. Agora crie o último nó da sequência, intercalado aos 2 nós anteriores. Essa é a primeira parte da trama lateral do fundo, formada por 4 fileiras de nós intercalados. Agora repita o processo do outro lado para criar a segunda parte do fundo lateral. Para completar as partes que criarão o fundo da bolsa, crie mais 3 fileiras de nós quadrados intercalados a partir dos 10 nós disponíveis, nas 2 partes centrais do fundo da trama. Todas as partes que criarão o fundo da bolsa devem conter a mesma quantidade de fileiras de nós. Separe sempre a cada nova fileira 2 pontas dos nós das extremidades e crie a sequência de nós intercalados.
Repita o processo e crie a última parte do fundo do outro lado. Com as 4 partes finalizadas, vire a peça ao avesso. Posicione a peça com o fundo aberto para cima. Comece o processo de fechamento do fundo pelas laterais. Una um dos lados da parte lateral do fundo junto à lateral da parte central do fundo. Utilize os primeiros 4 fios da sequência, 2 de cada um dos lados da abertura, para tecer o primeiro nó quadrado da sequência. Agora continue criando novos nós quadrados, utilizando sempre um fio de cada um dos lados da abertura. Ajuste muito bem cada um dos nós, para que a trama comece a se fechar e criar o formato do fundo. Cada uma das laterais será formada por uma sequência de 6 nós quadrados. Repita estes passos e feche as outras 3 aberturas laterais. Em cada um dos lados, após a finalização da sequência de nós quadrados, restarão 6 fios, 4 referentes aos fios de base utilizados para tecer os nós quadrados e 2 fios do último nó da trama lateral. Repita o processo e feche as outras 2 aberturas do outro lado da lateral. Laterais concluídas, vamos ao fechamento central do fundo. Comece por uma das extremidades da abertura, a partir dos fios utilizados para tecer a sequência de nós da lateral.
Utilize os 4 fios mais centrais para tecer um nó quadrado, separando os 2 fios das extremidades. As 2 pontas que não foram utilizadas para tecer o nó devem ser reservadas e serão amarradas no fim do processo. Continue a sequência utilizando os 2 próximos fios, um de cada lado da abertura central, para tecer o próximo nó quadrado. Para fechar a primeira metade do fundo, você deve utilizar as pontas de 3 nós da abertura central. Siga tecendo a sequência de nós quadrados, ajustando bem cada um dos nós para que a trama fique bem fechada. Sempre que os fios da sequência estiverem paralelos a um nó já criado, pule estes fios e utilize os próximos da sequência para tecer o próximo nó. A primeira metade da sequência de nós que fecham o fundo será composto por 9 nós quadrados. Agora repita todo o processo para criar a segunda parte do fundo da peça, reservando o que já foi trabalhado, virando a peça para o outro lado e repetindo a sequência de nós exatamente como foi feito na primeira parte.
Teça mais uma sequência de 9 nós quadrados, utilizando as pontas de 3 nós de cada um dos lados da abertura. Finalizadas as duas partes, faremos os 3 últimos nós da sequência. Resta apenas um nó de cada um dos lados da abertura, com 4 pontas. Nós utilizaremos 3 pontas para tecer os 3 últimos nós da sequência. Cruze as pontas dos fios de base, como indicado, e teça os 3 últimos nós sobre os fios cruzados. Agora ajuste os fios centrais, que serviram de base para tecer os nós, para ajustar a sequência de nós quadrados e finalizar o fechamento do fundo. Agora vamos finalizar todas as pontas que foram puladas durante o processo da criação da trama de nós quadrados. Encontre todos os fios que não foram utilizados para tecer os nós e faça uma amarração simples. Utilizando uma ponta de cada um dos lados, faça um nó duplo simples em cada uma delas.
Apare todas as pontas e sobras dos fios. Vire a peça de volta para o lado direito com cuidado e modele todos os nós e o formato da peça. Para finalizar a peça, faça a aplicação do fecho. Neste projeto eu fiz a aplicação do fecho costurado à mão. A maioria dos meus projetos eu faço dessa forma. Neste projeto utilizei um fecho de 30 centímetros destacável, na cor branca, pois tive dificuldade de encontrar o material na mesma cor do projeto. E utilizei uma linha de nylon invisível para fazer a costura. Eu começo alfinetando o fecho de um dos lados da abertura, costuro todo o fecho de um dos lados e depois repito o processo do outro lado. No acabamento da parte interna, eu utilizei um pedaço de couro cortado à medida do fundo para cobrir todas as pontas dos fios e fazer o acabamento. Mas você também pode optar por forrar a peça com tecido. E assim finalizamos a produção da bolsa lua. E para finalizar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Espero que você tenha gostado deste projeto. Obrigada e até o próximo vídeo.